nós estamos voltando para o nosso último bloco com a nossa entrevistada aqui, a Jaqueline Simões, fonoaudióloga. Tá bem interessante os nossos assuntos aqui nesta noite. Estamos tirando dúvidas, né? No intervalo aqui também a gente está fazendo uma pré-consulta clínica aqui, tirando algumas dúvidas. Mas vamos continuar falando, Jaqueline, então, sobre os cuidados com a voz agora, né? Para o pessoal que está nos escutando, principalmente o pessoal do segmento evangélico, né? Eu também sou evangélico, acredito que você também é, né? Perfeito. Então, a gente começa a cantar muito cedo, né? A gente começa novinho a cantar, e na maioria das vezes a gente começa da forma errada, né? Sim. A gente quer cantar algumas músicas, tentar atingir alguns agudos, ou ora agudos, ou ora alguns graves, alguns timbres, que não está no nosso alcance, e eu acredito que isso acaba sendo prejudicial, né? A gente acaba prejudicando a nossa voz. Então eu vou deixar com a especialista falar para nós aí como é que funciona esses cuidados com a voz, principalmente quem canta. Como que se cuida da voz, Jaqueline? Então, agora que tu trouxe esse assunto, eu me recordo, né, que eu fui diagnosticada com nódulos vocais antes mesmo de começar, né, com a faculdade de fonoaudiologia. Por conta de abuso vocal. O que são os nódulos vocais, né? São pequenos calinhos que ocasionam lá na tua laringe por tu usar inconscientemente a tua voz e acabar abusando dela. Que são episódios de gritos, né? Quando você fala muito alto, grita, ou tá em algum lugar que tem muito som e acaba abusando da voz. Então é importante, né, ter os cuidados quanto a isso, ter um relaxamento muscular dessa laringe, né? Que ela acaba ficando um pouco mais áspera quando isso acontece. Hidratar bastante as pregas vocais, né? Que é o uso da água, né? O café, que todo mundo ama. Todo mundo adora. Cafezinho, Então, todo mundo o que adora. acontece? Quando a gente vai tomar o cafezinho, nós não tiramos, né? Porque é algo de praxe, todo mundo ama um café, principalmente professores e cantores, né? Sim. Então, a ideia é sempre, pelo menos, uma xícara dessas, por exemplo, pelo menos tomar o dobro de água. Sim. Um exemplo, de manhã eu fui lá, tomei meu cafezinho, enchi uma xícara dessas. Pelo menos hidrate a sua prega vocal, né? Com o dobro de água. Podemos dizer que é uma garrafinha de água. E não tome água tudo numa vez só, né? Tem gente que vai lá e toma tudo numa vez só. É como se fosse uma esponja, né? Tá. Um exemplo que eu sempre dou é da esponja. Tu vai lá lavar a louça, tu enche ela de água. Tu pode botar um copão de água em cima dela, ela vai absorver muito pouco, né? Então, é assim que acontece com nós também. A gente absorve muito pouco da água. O que acontece são os episódios de tu ter que ir no banheiro, né? Muitas vezes porque aquela água não foi absorvida pelo teu corpo. Então, tomar água muitas vezes ao dia e pouquinho em pouquinho para que o teu corpo possa absorver. Então tá, Jaqueline, aquele teste que se faz, aquele teste do ouvidinho com os bebês recém-nascidos, né? Acredito que ali com 1 mês se faz um teste, depois se remarca novamente ali 6 meses, 8 meses. Eu não me recordo muito bem, eu sei que com a minha pequena a gente fez 3 testes, tá? Um lá com 1 mês, eu acho que o outro com 6 e o outro, se não me falha a memória, há 2 anos, alguma coisa assim, tá? O que é aferido nesse teste e qual a importância de se fazer esse teste do ouvidinho com o bebê? Então, nesse teste é possível identificar se a criança tem ou não uma perda auditiva, né? Então, como tu faz teste do pezinho, teste de linguinha, tu faz teste da orelhinha para ver se tá tudo ok. Quando a criança reprova no primeiro teste, é solicitado que volte para fazer reteste até realmente identificar que há uma perda auditiva, ou se não há, né, a criança pode ir para casa e ficar tranquilamente. Mas, geralmente, o SUS, né, solicita que seja feito até pelo menos 4 anos, 4 meses, porque o quanto antes diagnosticado é melhor para intervir, né? Claro. O precoce sempre é melhor do que mais tarde, né? O tardio. E o porquê da importância, né? Essa criança, ela pode realmente ter uma perda auditiva, então pode
acabar piorando, né, essa questão do desenvolvimento, pode acabar causando consequências lá na frente, não desenvolvendo a fala, por exemplo, né? Então, é bem importante mesmo que haja e seja feito, né, esse teste o quanto antes, para que haja uma intervenção, né, mais precoce. Perfeito. Eu sempre fiquei, eu acompanhei o teste, pelos 2 primeiros eu estava junto. Eu fiquei um pouco em dúvida quanto à metodologia utilizada, tá? Uhum. Porque a fonoaudióloga ela usou um aparelhinho, né? E, se não me falha a memória, ele emitia um sinal, um zunido, um sinal, né? Eu sei que ela usava um aparelho. E eu fiquei um pouco em dúvida e eu não quis perguntar, né? A gente é leigo, né? Então, eu não quis perguntar, mas a dúvida na metodologia o que aquele aparelho ele emite um sinal, e aí eu vi que a minha pequena basicamente ela não fez muitas interações, né? Porque quando a gente é um pouquinho maior, né? Você faz um ruído aqui e a criança fez um movimento, né? Localizou, ok, você vê que minimamente fiz um sinal aqui e você vê que minimamente está escutando. Mas metodologicamente eu não vi, eu vi que parece que um sinal era emitido, mas eu não vi a minha bebê interagir. Como é que é a metodologia desse equipamento? Geralmente ele traz um sonzinho e ele mesmo mede se a criança está ouvindo ou não. Então não é algo que a criança precisa interagir. Exatamente. Tá. Que é o caso de uma audiometria comportamental. Uma audiometria comportamental, quando a criança já é um pouquinho mais velha, né? Por exemplo, se sua filha foi com 2 anos, geralmente eles fazem uma audiometria comportamental. O que é? Eles vão lá atrás da criança, dão uma batida bem forte e vê se a criança pisca. Se a criança piscar, significa que ela automaticamente ouviu o som, né? Ela teve um reflexo cócleo-palpebral. O que é isso? Mexeu lá na cóclea dela, então ela ouviu e automaticamente o olho dela piscou, porque ela se assustou, teve um reflexo. Então tá presente. Então, tudo isso é investigado desde pequenininho. Por isso que, por vezes, pode ser que a sua criança teve um pouquinho de dificuldade no primeiro teste. Então, eles solicitam outro reteste, porque também pode ser que a orelhinha esteja com um pouquinho de obstrução, não seja identificado no primeiro teste. Então, eles sempre solicitam um reteste para que seja identificado se realmente teve alguma questão ou se não, né? Perfeito. Então, esse primeiro teste ali, inicial com aquele equipamento, realmente a criança não vai interagir. Isso, não interage. Perfeito. Então tá tudo dentro da... Eu achei muito estranho, porque eu fiquei observando isso e eu disse, nossa, mas tá emitindo algo É assim, né? Como o Beras. Hoje em dia as pessoas têm um pouco mais de conhecimento do Bera, porque geralmente os pediatras solicitam o exame do Bera. O que é o exame do Bera? A criança tá dormindo, né? E é o aparelho mesmo que faz, através de eletrodos, a identificação se a criança está ouvindo ou não. Né? Olha só que Exatamente. Então, tem várias formas, né? Que legal. Então tá, Jaqueline. Estamos indo para o final da nossa entrevista. O assunto é fascinante. A gente teria muito mais coisas para conversar sobre fonoaudiologia, né? Mas minimamente já deu para a gente sanar algumas dúvidas. Vamos falar agora, Jaqueline, então assim, como que a gente faz para te acessar? Digamos, eu quero, né? Quero ser atendida pela Jaqueline Simões, fonoaudióloga. Aonde que você está atuando, se em clínica, se particular, como é que funciona os teus atendimentos, como é que funciona a tua agenda? Vamos lá. Eu atendo hoje na Clínica Habilitar, aqui da cidade de Parobé, né? Ali tem atendimentos particulares e também tem convênio. Tem alguns convênios que eles aceitam, né? Então dá para entrar em contato diretamente com a clínica, cartório da cidade de Parobé. Eu acredito que o pessoal deve saber. Todo mundo sabe, então. Isso, bem atrás do cemitério, ali no prédio grande, na esquina. Gente, olha só, então, na clínica, no antigo cartório de Parobé, eu achava que existia aquele cartório ainda. Não, agora ele mudou de lugar. Tá, perfeito. Então tá. Ali tudo é uma clínica agora. Isso, é tudo a Clínica Habilitar. Tá, perfeito. Inclusive que é pela fonoaudióloga também, a Poliane, né? Que é da cidade de Parobé. Ah, perfeito. Tá. Você atende ali também. Atendo ali também. Tem uma parceria de atendimentos ali. Ali tem vários fonoaudiólogos também que atuam, né? Mas, caso você queira ter atendimento diretamente comigo, é só solicitar atendimento com a fonoaudióloga Jaqueline, que eles vão direcionar. Perfeito.
E você disse pelo teu WhatsApp também? E isso pelo meu WhatsApp, que eu posso deixar o número também. Passa o teu WhatsApp aí. É 997630299. Deixa eu confirmar aqui. É novo o telefone. Sim, e também tem o meu Instagram, que também pode entrar em contato direto, que é Fono Jaqueline Simões. Já pode seguir, eu coloco muito conteúdo sobre desenvolvimento infantil. Então, se vocês têm alguma dúvida, pode entrar em contato por lá, que eu vou estar sanando. Entrar lá, gente, entrar no Instagram lá, seguir. Eu dei uma olhada por cima, hoje tem mais de 3 mil seguidores, né? É, isso aí. Nossa, tá bom, tá interessante. Então, o WhatsApp, para quem quiser anotar, é 997630296. Perfeito, tá, gente? Peguem aí o WhatsApp, vocês podem entrar em contato, então, com a Jaqueline e fazer a sua agenda, né? Fazer a avaliação, né? Eu acho que é importante, né, Jaqueline? Mesmo que em qualquer situação... Para desencargo de consciência, né? Fazer uma avaliação Exatamente. para desencargo de consciência, né? Nós estávamos falando aqui no intervalo antes, né? Eu estava com algumas dúvidas, né? Tudo isso, né? Vai lá, marca uma consulta, tira as dúvidas, é um direcionamento, né? Que legal. E automaticamente, quando entrar em contato comigo, você passa suas dúvidas e eu também te ajudo a dirigir, né? Vai até algum lugar que vai te auxiliar primeiro, né? Sim. Então, tudo isso é através da comunicação, né? Perfeito. Então, nós chegamos, então, no final da nossa entrevista. Para nós, então, foi motivo de satisfação, Jaqueline, ter você nesta noite junto conosco aqui no Arquivo X Podcast. Nosso programa ele é polivalente, tá? Nós trabalhamos com a diversidade. Aqui nós temos o seguinte entendimento, tá? O diferente, a ideia diferente, no nosso programa só soma, ele não divide, certo? Então, assim, nós tratamos de assunto de política, economia, filosofia, saúde, educação, né, os assuntos mais diversificados. Sim. Coincidentemente, nós estamos numa sequência de saúde, tá? Nós vimos 2, 3 na sequência que foi saúde, mas é bem importante. Então, o nosso programa também tem essa pegada aí de ajudar as pessoas, né, como uma ferramenta aí nesse sentido, né, na área da saúde. Então, quero agradecer a sua participação nesta noite. Gente, não se esqueça, então, de se inscrever no nosso canal também, tá? Curte lá, comenta no chat, se inscreve, divulga aí. Semana que vem nós teremos um convidado para lá de especial. Semana que vem nosso bate-papo aqui vai ser sobre teologia. Olha só, a gente sai da saúde para teologia, né? Semana que vem nós estaremos com o pastor Wilson Burati, presidente da Assembleia de Deus da cidade de Parobé. Nós vamos estar fazendo um bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre o andamento da igreja, um pouquinho de teologia. Também é bom a gente falar um pouquinho sobre a fé, né? Claro que todo mundo tem a sua, a gente respeita a fé de cada um, mas é importante a gente conversar um pouquinho, fazer um bate-papo sobre isso. Certo, pessoas? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.